Desculpa, gente, teve um corte no vídeo, mas a gente vai fazer esse quarto vídeo só pra gente terminar a nossa aula, porque chega tanta mensagem no meu celular que tem hora que nem eu consigo ver a minha tela do celular, só vejo as mensagens. Mas enfim, essa perda anafásica, ela é dada porque eu não tenho esse cromossomo sendo puxado para essa extremidade, para esse outro polo da célula, para formar essa nova célula filha. Então esse cromossomo ele fica perdido. Eu posso ter um sendo puxado e o outro não sendo puxado. O cromossomo que fica perdido, ele vai ficar no citoplasma, perdido no citoplasma. Ele não vai ser envelopado, ele não vai ser envolvido pela membrana nuclear. E por não ser envolvido pela membrana nuclear e ficar nessa região citoplasmática, nucleases da própria célula que vão ser produzidas posteriormente vão acabar degradando esse cromossomo. Essas nucleases elas já ficam nessa região citoplasmática e é uma parte da proteção da célula. Por exemplo, alguns vírus, bactérias que podem inserir seu material genético, principalmente vírus, né? Que pode inserir seu material genético ali dentro da célula, essas nucleases elas podem simplesmente quebrar, digerir esse material. Somente os vírus que têm proteção contra essas nucleases conseguem realmente sobreviver a esse mecanismo de proteção que a célula tem. Bem, então essa não disjunção, ela pode acontecer na meiose 1, onde eu não tenho a separação desses cromossomos, e aí esse conjunto, esse arranjo vai apenas para uma célula, a outra célula não recebe. E eu também posso ter essa não disjunção na meiose 2. Então aqui, ó, ao invés de ter essa separação dessas cromátides, eu não tenho essa separação. Como eu já tinha falado, eu tenho euploidias e aneuploidias. No caso das euploidias, é quando todo o conjunto de cromossomos é duplicado ou triplicado. E as aneuploidias é apenas quando um cromossomo, um tipo cromossomal, ele é replicado. As aneuploidias que já foram caracterizadas são conhecidas como trissomias, monossomias, tetrassomias. Então eu tenho polissomias acontecendo em alguns organismos. Os poliploides, que são encontrados principalmente em plantas, e as anomalias estruturais. No caso das anomalias estruturais, eu não tenho replicação do cromossomo, muito menos do conjunto inteiro. Eu tenho alteração na estrutura do cromossomo. Eu tenho alteração no segmento de DNA. Eu posso ter translocações recíprocas, quando um segmento vai para um outro cromossomo, sai de um cromossomo, vai para outro cromossomo, e o outro segmento desse outro cromossomo vem para esse um. Então, eu tenho uma troca de pedaços de DNA. Translocação robertsoniana, que a gente vai ver posteriormente, que acontece com cromossomos acrocêntricos. Então, os nossos cromossomos acrocêntricos, eles podem podem sofrer, na verdade, essa translocação robertsoniana. Deleção, que é a perda, simplesmente a quebra de um pedaço do DNA, a perda desse segmento. Inversão, duplicação, inserção e cromossomo em anel, que é um pouco mais raro também. Então, vamos passar aqui, que a gente já falou dessas aneuploidias. É importante saber também que no caso dessas polissomias, elas podem ser completas ou parciais. Como assim completas ou parciais? Na trissomia do 21, por exemplo, eu posso encontrar indivíduos trissômicos, isso é, indivíduos apresentando trissomias parciais. Isso acontece quando nem todas as células daquele indivíduo apresenta essas 3 cópias do cromossomo 21. Então, por que isso acontece? Quando é uma trissomia completa,
todas as células daquele indivíduo apresentam 3 cópias daquele cromossomo, daquele determinado cromossomo. Na parcial, apenas algumas cópias. Isso acontece porque durante aquela divisão celular constante lá no início, lá na fase embrionária, uma das células sofreu essa não disjunção. Então, aquela única célula que sofreu essa alteração, sofreu essa não disjunção, vai dar origem a células com trissomia. Mas as outras que apresentam a normalidade vão continuar gerando células normais. Então, eu posso verificar no indivíduo alguns tecidos apresentando trissomia e alguns tecidos apresentando células normais. Isso é o que nós chamamos de trissomias parciais. Isso acontece porque não foi essa célula primordial, foram células posteriores que sofreram não disjunção. Então, o cariótipo de um indivíduo com aneuploidia apresentando monossomia, por exemplo, monossomia do X, ele vai ter um X só. Como eu já tinha falado, essa alteração parcial no número de cromossomos dá-se o nome também de mosaicismo, porque aquele indivíduo vai apresentar um mosaico nos tecidos. Algumas células vão ser normais e outras células vão apresentar essa não disjunção. Então, eu tenho aqui, a causa porque aconteceu essa não disjunção pós-zigótica. Então, após a formação daquele zigoto, naquelas divisões sucessivas que acontecem nesse período embrionário, eu tenho essa não disjunção, essa possível não disjunção. E aí é impossível prever o fenótipo, porque cada tecido pode ter um número de células com mosaico, ou pode apresentar trissomia, ou simplesmente ter parte de células apresentando trissomia e outra parte não apresentando. Então, não é possível prever esse fenótipo. E como eu já tinha falado, essas aberrações cromossômicas, elas podem ser estruturais, como exemplo a gente tem a deleção, duplicação, inversão, translocação e formação em anel. No caso da deleção, é quando eu tenho a perda, eu tenho a quebra daquele cromossomo, e essa quebra ela pode ser naquela região terminal, na extremidade do cromossomo, ou pode ser no meio do cromossomo, que nós chamamos de deleção intersticial. Quando eu tenho essa quebra na extremidade do cromossomo, essa deleção terminal, eu posso ter perda desse segmento. E aí esse segmento fica perdido mesmo. E como que eu faço a notação para deleções que acontecem nessas regiões terminais? Eu tenho que indicar qual é o cromossomo que está acontecendo a anomalia cromossômica. Então, nesse caso, é o cromossomo 5. Eu tenho que falar que está acontecendo uma deleção, então eu coloco del, ok? E qual é o segmento, qual é o braço do cromossomo que está sofrendo a deleção? Então, eu tenho aqui deleção no 5 e é o braço curto, porque foi esse pedacinho aqui, tá vendo que aqui eu tenho o centrômero? Então, esse aqui é o braço curto, esse aqui é o braço longo. O braço curto, ele é simbolizado pela letra P, vem de petit em francês, então de pequeno, de curto. Então, tá acontecendo a deleção do braço curto, e aí eu coloco del 5, porque é o cromossomo 5, P de petit, de pequeno, braço curto, e é na região 15. Então, na região 15 desse cromossomo, eu tenho uma deleção acontecendo. Região 15 e sub-região 3. Portanto, essa região 15 ela não foi totalmente perdida. Ainda um pedaço dessa região ficou, porque eu tenho somente a sub-região 3, onde aconteceu a deleção, ok? Agora, quando acontece uma deleção intersticial, é porque houve quebra no meio do cromossomo. Então, eu tenho um segmento inteiro sendo perdido. Esse segmento, como que a gente faz a notação
para essa deleção intersticial. Então, eu tenho deleção no 13. A primeira quebra aconteceu no braço longo, e aí o braço longo é simbolizado pela letra Q. Então, eu tenho no braço, aqui ó, braço longo, braço curto. Então, no braço longo, na região 21. Eu tenho 3 segmentos perdidos, então eu coloco Q21.3, porque são 3 segmentos perdidos, e a outra quebra aconteceu na região, também no braço longo, na região 33. Então, a primeira quebra foi na região 21, a segunda quebra foi na região 33, e foram 3 segmentos perdidos. Assim que a gente faz a anotação para deleção. Um exemplo de deleção é a síndrome de Cri-du-Chat, que é a síndrome do chiado de gato. Aí o bebê, ele nasce com esse chiadinho bem baixinho. Então, é um dos primeiros sintomas que podem ser verificados pelo médico, é esse chiado do bebê, que ele fica chorando como se fosse um gatinho. Outras também anomalias podem ser verificadas, outras patologias podem ser verificadas. Eu não vou ficar descrevendo as patologias dessas síndromes, mas eu vou disponibilizar o arquivo, a aula, para que vocês possam ver essas patologias. Até porque a gente não vai descrever a fisiologia da doença, não é a nossa intenção aqui. Então eu vou deixar isso como algo à parte e disponibilizo essa aula para vocês, para que vocês possam ver a fisiologia não, mas a patologia de cada doença, os sintomas que apresentam. Então, aqui eu tenho algumas deleções que são caracterizadas já na literatura. Então, é só para a gente treinar, ó. Deleção no cromossomo 1, braço curto, região 33, sub-região 3. Deleção no braço longo, né? No cromossomo 2, região 37. E assim sucessivamente. Bem, uma outra alteração cromossômica são as duplicações. A duplicação, o próprio nome já está dizendo. Eu tenho esse segmento de DNA que ele é replicado, ele é duplicado e inserido nesse cromossomo. Então, eu posso encontrar esse mesmo padrão de bandeamento e as mesmas sequências de DNA duplicadas em um braço do cromossomo, ok? E aí eu consigo ver aqui, ó, duplicação no cromossomo 15, braço longo, a região 24, e foram três regiões que foram duplicadas. Então, eu tenho ali 24, 26 e 3 regiões que foram duplicadas. 24 a 26 e 3 regiões que foram duplicadas, desculpa. Outra alteração são as inversões. Eu posso ter inversão paracêntrica e inversão pericêntrica. Na inversão paracêntrica, o centrômero ele não participa. Então, eu tenho aquele segmento de DNA sendo invertido na molécula do cromossomo, isso é, no cromossomo. E quando eu tenho uma inversão pericêntrica, o centrômero participa. Então, esse centrômero também é invertido. Por último, eu tenho o cromossomo em anel. No caso do cromossomo em anel, eu tenho deleções nas extremidades do cromossomo, é mais comum nas extremidades do 13 e do 18, e aí essas extremidades são perdidas e o segmento que permanece, ele se recirculariza. É uma forma de proteção da molécula também. Porque aqui, ó, eu teria proteção nessas extremidades. Agora eu não tenho mais essa proteção. E aí esse cromossomo ele acaba se recircularizando. E não é reconhecido no sistema como uma ruptura, já que ele está em círculo. Então, eu vou deixar para vocês as patologias que são encontradas nessas síndromes e depois vocês podem verificar. Uma translocação que também é bastante caracterizada e que causa a síndrome de Down, essa trissomia, mas
não pela não disjunção, mas sim por uma translocação, que é a trissomia do 21. A trissomia do 21, ela também pode ser ocasionada pela translocação robertsoniana. E aí, quais são os cromossomos que estão envolvidos nessa translocação robertsoniana? Os cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22, eles estão envolvidos nessa translocação. E aí, como que isso acontece? Então, vamos supor que aqui, ó, eu tenho o cromossomo 14 e o cromossomo 21. Lembrando que sempre o maior é o de maior número, né? Então, 14 e cromossomo 21. E na translocação, esse braço longo do cromossomo 21, ele é translocado para o cromossomo 14 e o braço curto do 14 é translocado aqui para esse 21. Então, tem uma troca de segmentos, de braços de cromossomo, originando esses cromossomos aqui, ó, translocados, ok? E o que acontece, na verdade, para dar origem a essa síndrome do 21, a síndrome de Down, no caso? Na translocação, a pessoa que sofre essa translocação, ela não tem a síndrome, ela vai ser portadora da translocação robertsoniana. Então, ó, ela vai apresentar esse cariotipo aqui, ok? Os gametas que ela vai produzir, os arranjos, a partir, se ela cruzar com uma pessoa normal, então ela vai ter essas células, esses tipos celulares sendo produzidos, né? Quais são os gametas que esse indivíduo aqui produz? Ele produz esse cromossomo 21 completo e também contendo esse cromossomo apresentando a translocação. Também vai também vai produzir gametas somente com a translocação. Então, nesse caso aqui, ó, essa célula, ela tem essa célula gamética, ela tem